analisaremos o caso do Luan, o Luan Maicon de Carvalho Silva. Aqui está a fotinha do cartão dele. E para introduzir um pouco, eu vou falar do conceito do transtorno, a importância da intervenção nutricional e a prevalência da seletividade alimentar. Então, o transtorno do aspecto autista ele é caracterizado por uma dificuldade na comunicação e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. E os desafios nutricionais comuns estão ligados a esses desafios alimentares, como a seletividade, as aversões sensoriais de textura, cor, odor e rituais alimentares. Já trazendo o Luan aqui para o contexto, ele possui o ritual de cheirar a comida, então ele escolhe o alimento por meio do cheiro. Se agrada a ele, ele come. E todas essas seletividades, essas aversões, esses rituais, podem levar a uma monotonia dietética e um risco de deficiência nutricional. Por esse aspecto deles aceitar somente coisas que eles, cheiro, textura, odor que agrada a eles. Aí muitas vezes é só um tipo de alimento que se enquadra nesses aspectos, né? E a importância da intervenção nutricional para o manejo de comorbidades gastrointestinais, como aqui, por exemplo, a constipação. O Luan, ele possui uma constipação crônica, ele faz uso de medicamento, e otimização do estado nutricional, que é a prevenção de anemias ou deficiências de outras deficiências nutricionais, no caso, né? Então, o Luan, ele possui uma anemia idiopática, né? Os médicos não sabem qual é a causa, e suporte ao desenvolvimento neuropsicomotor. Agora eu vou fazer uma análise detalhada do caso clínico do Luan. Então, o Luan, ele tem 9 anos, a responsável por ele é a Laira, a mãe dele, com quem nós gravou a entrevista. Ele foi diagnosticado com o transtorno do aspecto autista aos 2 anos, o nível dele é 2, é um nível moderado, e além desse diagnóstico principal, que é o transtorno do aspecto autista, ele também tem diagnóstico de TDAH, ele até usa alguns medicamentos para tratar esse transtorno. E ele foi o primeiro da família a ter esse transtorno, né? Inclusive, a Laira, quando a gente fez a entrevista com ela disse, né, que quando o médico neuropediatra falou para ela que ele tinha autismo, ela ficou, não surpresa, mas eu não sei qual é a palavra que descreve, mas ela disse que nunca tinha ouvido falar. Ela achou que era uma doença, né? Ela não achou que era um transtorno mental, porque ela nunca tinha ouvido falar, ninguém próximo dela tinha, na família dela não tinha. E agora, a irmãzinha dele também está sobre monitoramento, mas em conversa com a mãe dele, ela disse que acha que ela só está repetindo as coisas que o irmão faz, então que ela pode ser essa explicação, que ela não pode não ter esse diagnóstico. Esses daqui são alguns medicamentos que o Luan faz uso, o Nipram, o Risperidon e a Ritalina, que todos têm a mesma finalidade, né, que é tratar a ansiedade. Inclusive, ela nos relatou que o Luan, quando ele vai comer, ela tem essa ansiedade atacada, porque ele não sabe parar, ele parece que ele não tem a percepção da saciedade, e ela precisa intervir para que ele pare, porque senão, se deixar, ele vai comendo, 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 e não para. Ele faz uso também do Neutrofer, que é para tratar a anemia dele, né? E o PEG 4000, que é um laxante osmótico, ele faz uso desse medicamento diariamente, porque ele tem essa constipação crônica. Trazendo um pouco da seletividade do Luan, ele apresenta aversão a certos odores, né? Como eu disse, ele escolhe o alimento por meio do cheiro, e os alimentos dele de recusa é o feijão e a maioria das frutas, exceto a banana. Banana ele come, ele gosta. Agora, feijão, ele não come de jeito nenhum. E a preferência dele é o leite com achocolatado. A mãe dele relatou pra gente que todo dia tem que ter, e com o Nescau especificamente, porque ele ama. E um ponto positivo que a gente trouxe desse hábito alimentar do Luan é que ele aceita alimento misturado. E a mãe dele relatou pra gente que, para ele comer, ele pede para ela fazer uma papinha. Nós já falamos, trazendo um pouco dessa fala, ele não é não verbal, mas também ele não fala muito. Ele, né, tá ali no meio, mas ele comunica com a mãe dele, ele fala o que ele quer, ele mostra com o dedo. E os desafios comportamentais, como eu já vinha trazido no último slide, é que
aparentemente ele não tem essa percepção de saciedade, né? E aí a mãe dele precisa intervir para ele parar de comer. E ele também precisa de um celular, porque senão ele não come. Fazendo uma avaliação gastrointestinal do Luan e essa constipação crônica, ele faz uso, né, desse medicamento, o PEG 4000, uso diário, e isso já nos traz um pouco da gravidade e cronicidade dessa constipação. Ele evacua a cada 8 a 10 dias, e as causas prováveis, né, possíveis causas prováveis, é a baixa ingestão de fibras, né, porque ele rejeita frutas, feijão, também baixa ingestão hídrica e também pela seletividade alimentar dele. E a rotina dele e desenvolvimento é que ele frequenta, né, a escola regularmente, ele faz a ecoterapia na UFLA, faz hidroterapia e também o acompanhamento psicológico. Aí a mãe dele falou pra gente que principalmente essa hidroterapia ajudou bastante no desenvolvimento dele, porque ele tinha uma sensibilidade à água, então quando era para tomar banho, era uma luta, porque ele não gostava que a água encostava nele, que caía no rostinho dele, e que essa hidroterapia ajudou bastante. E a ecoterapia ajudou nesse desenvolvimento neuromotor dele, e que o acompanhamento psicológico ajudou mais no comportamental, porque conforme os anos vai passando e ele vai ficando mais velho, o comportamento dele vai mudando. E ela relatou também que ele tem um atraso na fala, né? Ele fala, mas ele fala meio errado, né? Que não é normal para a idade que ele possui. Vamos iniciar a conclusão e a síntese do caso e o plano de ação que a gente vai fazer pelo ano. Foi a síntese do caso e o diagnóstico nutricional, no caso. A ingestão nutricional inadequada relacionada à seletividade severa e à constipação crônica. Os principais problemas que a gente percebeu foi seletividade alimentar severa, como mencionado pela mãe no relato, constipação crônica refratária, a mãe também mencionou no relato, risco de deficiência de micronutrientes, anemia, aversão. A mãe já tinha mencionado, que a Jéssica mencionou também para trás, que ele tem anemia comprovada desde os 3 anos de idade. Aí algo a se mexer. Ambiente alimentar disfuncional, das distrações, porque ele não consegue comer sem. Aí, considerações finais e sugestões de conduta. A primeira, eu coloquei uma avaliação individualizada do Luan, que seria uma avaliação primeiro, começando, né, pela avaliação do consumo alimentar, ver como que ele está se alimentando, listar quais que são os alimentos que ele tem prioridade, que ele tem vontade de comer, que ele consegue comer, que ele não tem uma aversão tão grande. Uma avaliação clínica com fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fazer um desenvolvimento multidisciplinar nele. Uma avaliação tantométrica para ver como é que é o estado físico dele, principalmente com como que está a massa magra, como que está a massa de gordura, para a gente poder avaliar, principalmente no fisioterapeuta, se ele tem alguma disfunção motora e afins. Uma avaliação bioquímica, para a gente avaliar certinho como que tá as vitaminas dele, como que tá os minerais, como que estão os macronutrientes dele, os micronutrientes, na verdade. E para ter uma visão melhor sobre o caso do Luan. Na segunda, eu falei trabalhar a seletividade alimentar com estratégias sensoriais, que seria começar com alimentos similares ao já aceito. Ele tem. A mãe falou que ele gosta muito de. Quando ele foi comer verduras, ele come só couve. Então, começar com alimentos semelhantes a esse. Principalmente, ele tem uma necessidade de cheirar o alimento, seria colocar alimentos que tenham o mesmo cheiro, que tenham um pouco a mesma textura, que as características sensoriais do alimento sejam parecidas. Alterar lentamente uma percepção sensorial, que seria colocar alimentos semelhantes, para ele ir se acostumando ao passar do tempo. Uma apresentação repetida, até 15 exposições podem ser necessárias, que aí seria mostrar o alimento. A gente vai mencionar um pouquinho na escada do comer, mencionar mais sobre isso, mas uma estratégia para isso ser melhor infundido no dia a dia dele. E jamais forçar uma alimentação, para que ele não fique estressado, que ele não tenha aversão por causa de ter sido forçado à força e aquilo desenvolver uma
maior aversão sobre determinado alimento. A terceira conduta seria a escada do comer. A Rayane mencionou na palestra dela sobre essa escada e eu achei muito interessante. Que a primeira é tolerar, que seria colocar o alimento perto da criança e ver como que ela reage, passar por perto, deixar ali, na verdade. Passar por perto seria interagir, que seria ele ver, passar por perto, mudar de local, ou em locais perto, para ver como que seria a aceitabilidade dele. O cheirar e tocar, principalmente o cheirar, porque ele cheira os alimentos. Então, talvez essa seja até uma saída boa para ele, colocando os alimentos com cheiros semelhantes que ele já gosta, talvez faça ele ter uma melhor aceitação sobre o alimento. Quase por último, né? O provar, que seria uma coisa que eu achei interessante que a Rayane comentou, de a criança dar um beijinho no alimento. Isso já faz ele sentir um pouco do gosto, já faz ele ter uma maior conexão com o alimento, sabe? E por último, comer, que seria o ideal. Mas esse é um passo distante, longo e mais difícil. Planejar uma dieta com prioridade dos deficientes, em quarto lugar, deficientes deficitários. Que aí, como ele tem anemia e tem essa falta de ferro, principalmente incluir alimentos fontes de ferro M, que o nosso corpo consegue absorver melhor. Aí eu coloquei carne vermelha. Mas também tentar incluir outros alimentos para que isso ajude, mesmo se ele não conseguir comer a carne vermelha de primeira instância, ver como que ele funciona com frango, com fígado, com feijão. A mãe dele já mencionou que ele não costuma comer os grãos de feijão. Então, talvez bater o feijão, ter uma diferença para que ele consiga se alimentar. Aí também lentilha, ervilha e espinafre, que seriam as verduras, e aí seria tentar fazer isso com alimento similar à couve. Consumir vitamina C junto com a alimentação para melhorar essa absorção, já que ele tem essa deficiência, e evitar inibidores de ferros nas refeições, como café, chamate, leite em excesso. A mãe dele mencionou no relato dela que ele gosta muito de leite com Nescau principalmente. Então, seria tentar reduzir um pouquinho aos poucos, bem devagar, para que ele não crie nenhum tipo de estresse, e ir adicionando os outros alimentos. Um treinamento parental seria realmente estruturar, ensinar, conduzir a mãe, ou quem cuida e tudo mais, a uma melhor rotina de alimentar, com horários mais definidos. Eu sei que é um pouco difícil, por causa que crianças neurodivergentes acabam demandando muito tempo da mãe. Então, tentar organizar mesmo assim horários definidos para ele que se acostume a sempre ter aquele horário, o corpo já acostuma também a sempre comer no mesmo horário e talvez ajude. Uma alimentação sem telas para ele realmente prestar atenção na alimentação, ver o que ele está comendo, sentir, poder ter uma consciência melhor do que ele está comendo. O modelo positivo seria sempre quando ele conseguir comer algo, reforçar positivamente, dar um parabéns, fazer algo que ele gosta. Uma coisa que eu achei interessante sobre isso, e talvez frutas, como ele só come banana, a gente poderia, alguma coisa que ele gosta, de algum desenho ou alguma coisa assim, fazer esculturas com as frutas, para que ele sinta uma diversão ao estar comendo, sabe? E evitar refeições com um momento de conflito, que seria realmente evitar essas refeições no momento que ele aconteceu alguma coisa que ele não desagrada, ou que ele já esteja estressado e tentar alimentar ele, para ele não criar uma maior aversão. E essa estratégia que eu coloquei foi a estratégia de aumentar a variedade alimentar, que seria, até a Raine mencionou também na palestra, de colocar, por exemplo, ele gosta muito de nugget. E aí, ir mudando esse nugget para um frango empanado, ir mudando esse frango empanado para um frango, e assim sucessivamente, até ele conseguir ficar mais familiarizado com o alimento. Ou se não, como ele gosta muito de leite com Nescau, ir mudando esse Nescau para um café, uma, um cacau em pó. E aí um cacau 20%, e aumentando isso até o momento que ele pare de comer o Nescau e comece a mudar e ter uma alimentação mais saudável. E essas foram as condutas que a gente sugeriu.